Estamos de volta aqui no Além da Notícia, terceiro e último bloco. Eu sei que você está gostando muito, porque eu também estou, o assunto, estou aprendendo, estou conhecendo, estou me envolvendo com a causa. E imagino, doutora, que se eu trabalhasse com isso, eu me envolveria muito mais ainda. Trabalhasse como a senhora no dia a dia. Estamos conversando com a doutora Jaqueline Queruli. Ela é juíza do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que está aqui em Brasília para participar de um evento. Vou perguntar para a senhora daqui a pouquinho o motivo da sua vinda a Brasília. Antes, doutora, eu vou lhe pedir aqui uma outra questão. As ações que já foram julgadas no passado, antes desta nova lei que agora está em vigor, elas podem ser revisionadas? Ótima pergunta. A lei, ela alcançou os casos em andamento, né? A partir de dezembro, os casos em andamento. O que já estava julgado, tendo sido decidido uma guarda unilateral e havendo desejo do exercício da guarda compartilhada, haverá necessidade de nova ação judicial. Não são todos os processos que podem passar por essa revisão? Todos. Ou quaisquer processos, se surgir o desejo de uma das partes? Olha, na nossa legislação, guarda e alimentos podem ser revistos a todo tempo. Uhum. Não é porque foi julgado uma verba alimentar agora, em março, que em julho ela não poderá ser revista, desde que haja alteração no ganho de quem paga ou uma circunstância de maior necessidade de quem recebe. Uma doença, um tratamento, uma cirurgia. Ou se uma das partes que não recebia passou a receber, então ela também agora terá a obrigação de compartilhar com a outra parte que pagava sozinha a pensão. Também isso? É difícil nós pegarmos casos em que uma pessoa arca com tudo, nas questões de alimentos, de feitos de alimentos. É muito comum ser partilhado dentro do ganho de cada um. Perfeito. Esse é o normal. Deixa eu acelerar aqui, que a gente tem tantas questões agora, doutora. Trago agora uma outra questão que eu imagino que é também causa de muito conflito. O pai que não confia que a mãe é apta a estar num convívio maior com aquela criança, ou ao menos a liberá-la também para a visita, ou a mãe, ou vice-versa. Sim. Um dos lados que diz, o meu ex-parceiro não é uma pessoa confiável, ele bebe, ele é drogado, ele tem muitas mulheres, ele tem isso, ele tem aquilo, sejam quais forem os problemas ou desvios de personalidade ou de conduta da outra pessoa, que levam aquela que tem hoje a guarda maior do filho, que está com mais tempo com o filho, cuidando do filho, a não confiar na outra pessoa. Como lidar com isso? O melhor já é colocar a questão no judiciário, não esperar a parte que não tem condições de exercer e ingressar, mas quem detém a guarda já ingressa com a ação, para que esse estudo já se inicie. O estudo social, o estudo psicológico. Então, o próprio guardião vai propor a ação. E é preciso entender que se ele também levar essa questão, ele não está ali apenas querendo desqualificar, ele está demonstrando também uma preocupação, é né? um cuidado, é um dever dele. Porque se a guarda é dele e ele permite que esse ex-companheiro, o ex-marido, ou a ex-mulher, a ex-companheira, coloque o filho em situação de risco, ele que vai responder, porque ele é o guardião. Isso é muito importante esclarecer. Doutora, a gente percebe aqui que o guardião, ele tem de fato um papel importante e uma responsabilidade também. Enorme. É uma vida na mão dele. Por isso que nós estudamos tanto, investigamos tanto e as partes, eu até entendo que reclamem que às vezes demora, mas é porque nós estamos lidando com vidas. E não com valores, né? Não é pecúnia, não é dinheiro, não é um bem imóvel, é uma vida. Doutora, e se a justiça escolhe um guardião que não foi a melhor parte para ser o guardião? Vamos rever, foi o que eu disse, guarda pode ser revista a todo momento. Tem que ingressar com uma outra ação para que essas informações cheguem até o judiciário. Muito bem. Olha, nós estamos aqui com tantas situações, eu quero aqui trazer, uma delas é esta aqui. A questão da moradia.
da moradia. A criança precisará revezar a moradia? Bem, essa questão, ela é importantíssima ser debatida aqui. Por quê? Porque já existe jurista e operador do direito que diz que existirá uma residência base. Esse conceito ele é equivocado dentro do texto legal. Não existe residência base. Nós só falaremos em residência base se os pais morarem em estados distintos, cidades distintas. Se residirem na mesma localidade, nós teremos 2 núcleos familiares. Quem quer guarda tem que ter condição de dar esse ambiente para o filho, senão não vai ter guarda. Isto está agora na nova lei. Convivência igualitária. É a lei da igualdade parental. Eu só tenho igualdade parental se eu exercer os mesmos atos, convivência, direito e dever de quando eu era casado e morava junto. Senão eu vou ser apenas o pai ou a mãe que busca o direito de convívio, antigo direito de visita. Pergunto, a função que exercem os conselhos tutelares nessa questão toda? Bem, os conselhos tutelares, eles são ligados ao município, aos municípios, não são órgãos do Poder Judiciário, eles são eleitos dentro do município, mas eles prestam um serviço de assistência a essas famílias de que forma? Esse caso mesmo da criança que sofreu no convívio com o pai e a companheira dele, a atual companheira. O Conselho Tutelar pode assistir essa mãe, essa criança, fazer um relato e, a partir desse relato, encaminhar ao Ministério Público ou já usar este relato indo até o advogado, se já existe o advogado, e ingressando com uma ação para que não haja mais a visitação, a convivência, até que esse pai seja chamado e ouvido. Temos que ver como é essa nova relação dele, como é esse núcleo familiar que ele criou. Existe condição dessa criança estar lá? O pai pensa que pegar vômito e passar no rosto do filho é educar? Nós vamos ter que trabalhar com esse pai. Nós não podemos repetir atos que rudemente, num passado longínquo, era tido como padrão de educação. As coisas mudaram. Doutora, as estatísticas mostram que, na maioria dos casos, a guarda de um filho fica sob os cuidados da mãe. Por que isto, o que visa, como olha para essa questão também a nova legislação? Bem, nós vínhamos, de um modelo familiar em que o pai era provedor e a mãe permanecia com as lides da casa e cuidava dos filhos. A mulher buscou um espaço e voltou-se para uma formação e buscou o mercado de trabalho. Teve, inclusive, alteração. Nós temos pais que ficam em casa com os filhos e a mãe sai para trabalhar. Toda essa transformação no dia a dia trouxe para a vivência questões que precisam ser dirimidas. Por que a maioria das mães é que tem a guarda? Pela questão de que o homem saía e a mulher permanecia na casa. Cultural, né? Cultural. Então, não é que o direito de guarda é da mãe. Isso é um equívoco. Ninguém faz filho sozinho. Então, os dois têm que cuidar. Não se pode hoje, frente a toda a legislação e ao que nós nos deparamos no dia a dia, se afirmar que mãe tem guarda natural de filho. Então, tudo isto, hoje, é algo completamente compreensível
que aquele que tem melhores condições, e não se entenda isso como financeira, aquele que tem melhores condições para acompanhar a vida do filho, é que tenha essa guarda, não é? Desde que o outro não tenha nenhuma. Uhum. Porque nosso modelo hoje, o padrão no Brasil de guarda hoje é a compartilhada. E não é porque um tem casa bonita e o outro tem uma casa simples, isso vai ser impedimento. Não. As questões materiais não serão impeditivas. A criança pode se negar à guarda compartilhada? No caso, quando eu digo do convívio... Ronaldo, todos temos pai e mãe. Uhum. Eu, graças a Deus, ainda os tenho vivos. Uhum. Eu não vejo uma situação, numa convivência sadia, em que um filho não queira estar com o pai dele ou com a mãe dele. Não vejo. A menos que não seja uma convivência sadia. Entendi. Muito bem. Doutora, o motivo da senhora estar em Brasília nesses dias aqui é qual? É justamente o lançamento desta campanha? Eu vim aqui para Brasília, convite do primeiro Tribunal Regional Federal. Venho por ocasião da semana em que este tribunal comemora o Dia Internacional da Mulher, mas durante uma semana toda, com eventos e palestras. E hoje eu falo lá no tribunal, à tarde, às 16 horas, como uma ação do TJMT dentro deste projeto sobre alienação parental e guarda compartilhada. Muito bem. A senhora é uma especialista no assunto, uma das inspiradoras, portanto, da lei da guarda compartilhada, que está nessa cartilha. Imagino que está acessível também a cartilha nas redes sociais? A cartilha está acessível. Eu tenho 3 páginas no Facebook. Uma, Jaqueline Cheruli, uma Jaqueline Cheruli Direito de Família e uma, como figura pública, Eunice Jaqueline da Costa Silva Cheruli. Então é fácil acessar, já disponibilizei um link de acesso à cartilha nas 3 páginas. E olha, o nosso programa também estará disponível no YouTube para você rever. Agora, doutora, tudo que nós conversamos aqui, as pessoas encontram na cartilha, encontram nas suas páginas? Sim, encontram na cartilha e nas páginas. Todos os meus artigos eu disponibilizo nas páginas, as entrevistas, está tudo lá para domínio de quem assim o desejar utilizar. Aqui a gente entrou em tantas questões e as pessoas em casa certamente fariam dezenas de milhares de outras questões. É possível alguma forma dessas pessoas também escreverem suas perguntas e serem respondidas em algum lugar? Bem, geralmente nesse tipo de questão eles vão tentar me trazer vivência do dia a dia. E trarão a sua parte. E eu, parte, como juíza, eu não sirvo como consultora dessas questões, né? É até triste E não teria tempo. É muito triste a gente ver tanta gente sofrendo e sendo privado do exercício de um direito, mas eu não posso atender como consulta, né? Por isso que eu jogo o máximo de informação possível nas páginas. Então, E tento, com os artigos, esgotar tudo isso. Da mesma forma como a senhora está tratando constantemente de casos e casos, nos seus artigos a senhora vai ali certamente abordando Quando questões. nós estamos ao vivo, tem como responder as questões não identificadas. Jamais atendo nessas páginas pessoas envolvidas em processos que eu presido. Isso fica muito claro. Não é possível, então, infelizmente, não tem como. Doutora, uma palavra final para pais e mães que sofrem, que choram envolvidos com essa questão toda. Qual é o melhor meio para, primeiro, não viverem aquele drama sozinhos? Onde buscar informação? Como buscar informação? Olha, eu acho que a gente viver o respeito e o amor ao próximo é uma grande forma de se estabilizar emocionalmente.
essas crises, essas questões críticas, elas surgem quando o amor morre e o respeito também. Se chegou-se num ponto de perder o controle, tem que ser tratado com especialistas. Tem que se buscar um profissional e tentar recompor esta família. Por quê? Porque daqui 10 anos nós teremos esses jovens como profissionais. Aí vai ter um jovem que foi alienado, aqui vai ter uma juíza que foi alienada. Como vai ser nosso futuro? Essas pessoas vão crescer, vão se formar profissionais, terão cargos, serão empresários. Como vai ser a nossa sociedade daqui 15 anos? Fruto de toda essa relação doentia que a gente vê. Eu acho que é hora de parar e pensar nisso. Obrigado, foi um prazer tê-la aqui. Eu agradeço. Êxito também no seu trabalho cada vez mais e obrigado pelo imenso bem que a senhora faz, viu? Obrigada. E a você que nos acompanhou, esse programa pode ser revisto também, entre depois na nossa página no YouTube, que deve estar aparecendo aí, na nossa página na internet também. Muito obrigado. Na semana que vem a gente quer voltar com outro tema que leve para você também alento, que leve conhecimento e alívio também para as dores e sofrimentos. Grande abraço a todos. Fique com Deus, boa noite, bom sono, até a próxima semana.